Sim, ó Deus, servimos a um Deus grande, todo-poderoso. Não há ninguém no universo que possa ser comparado ao Senhor. Só Tu és Deus. Só Tu, ó Deus, reina, Pai, de forma absoluta, Deus. Pai, uma contemplação rápida desse universo nos mostra a grandeza dele. Ó Deus, ficamos trêmulos quando pensamos na grandeza do Deus que fez todas as coisas. Pai, nos encha de temor nessa noite. Ó Deus, nos prostre ante a Tua glória, e que nós, ó Deus, percebendo, entendendo, contemplando a Tua majestade, que nos curvemos, que nos arrependamos, que nos voltemos para o Senhor, querendo, ó Deus, a Tua presença, querendo, ó Deus, a comunhão, querendo, ó Deus, a transformação, querendo, ó Deus, mais do Senhor em nossas vidas. Pai Celeste, nesse momento, ó Deus, imploramos que haja iluminação do Teu Espírito, ó Deus, na palavra, de sorte que entendamos. Ó Deus, se não houver poder do Espírito, Pai, serão apenas palavras soltas ao ar. Mas, ó Deus, se o Teu Espírito agir, coisas tremendas acontecerão. Pai, nós nem sabemos o que pode acontecer se houver, ó Deus, manifestação genuína do Teu Espírito entre nós. Por isso, nosso Deus, nós Te suplicamos, vem entre nós, visita o Teu povo, se faz presente e opera as Tuas maravilhas entre nós. Nosso Deus, obrigado por essa porção que vamos ler. Obrigado por esse texto, Pai, esteja trabalhando de maneira especial enquanto nós lemos, enquanto o texto é explicado. Te pedimos, ó Deus, que impressões eternas sejam gravadas em nossos corações. Queremos Te render graças, queremos implorar essas coisas no nome de Jesus, a quem nós amamos. Amém. Efésios 1, dos versos 7 ao 12, creio que todos acharam. Nele temos a redenção por meio de Seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da Sua vontade, de acordo com o Seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da Sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da Sua glória. Queiram sentar, irmãos. Temos considerado nesses primeiros versos de Efésios que o nosso Deus é um Deus que abençoa, que o povo de Deus é um povo abençoado. E nós já entendemos o que é bênção, tentamos distinguir do conceito moderno de bênção. Entre essas bênçãos que Paulo nos diz que o Senhor tem abençoado o seu povo, ele disse que nós somos eleitos, fomos escolhidos para a salvação. Nos diz Paulo que essa eleição foi feita por Deus, essa eleição é em Cristo, essa eleição foi feita antes da fundação do mundo. Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, eleitos em amor, predestinados, nos diz o verso 5, para sermos incluídos na família de Deus, predestinados segundo o bom propósito, a vontade de Deus, e predestinados para a glória de Deus, eleitos para a glória de Deus. Todas essas bênçãos, Paulo faz questão de exaltar, de mostrar a grandeza dessas bênçãos que Deus derramou sobre o seu povo. Mas nós sabemos, esse texto nos fala das bênçãos que o Pai derramou. Lembre que dos versos 3 até os 6, Paulo está falando das bênçãos, focando especialmente na pessoa do Pai.
Agora, dos versos 7 até o 12, ele está focando especialmente na pessoa do Filho, e nos versos 13 e 14, na pessoa do Espírito Santo. Entenda, as pessoas da Trindade não se desconectam. As bênçãos, a obra não é uma obra desconexa. Olha, isso pertence só ao Pai, só ao Filho, mas nós vemos um foco. O autor inspirado, então, focando em uma das pessoas da Trindade. Nesse momento, entramos naquela parte do texto que o foco é o Filho. E quais são as bênçãos que Paulo passa a focar agora? Em primeiro lugar, redenção pelo sangue. O povo de Deus é um povo redimido, e isso é bênção. Talvez nós não entendemos a grandeza dessa bênção. Mas, irmãos, deixa eu lançar um desafio para você. Se esforce em entender o tema da cruz de Cristo e tudo aquilo que está relacionado a ela. Nós vamos nesses versos 7 e 8, especialmente o verso 7, focar em uma descrição, como alguns autores chamam, uma ilustração da obra feita na cruz. Nós vamos focar na redenção. Nele, em Cristo, no amado, temos a redenção por meio de seu sangue. O povo de Deus é um povo redimido. Paulo tem pelo menos duas figuras quando ele se utiliza dessa palavra redenção. No Antigo Testamento, o povo de Deus havia sido escravizado. Deus havia chamado Abraão, seus descendentes. A descendência de Abraão foi para o Egito, lá foi escravizado. Deus levantou um libertador, Moisés, e esse libertador foi usado por Deus para conduzir. Deus esteve trazendo pragas. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos. E quando aconteceu a 10ª praga, a morte dos primogênitos, o Senhor então libertou Israel, redimiu Israel. Naquele momento, quando eles estão marchando, indo na direção do mar, o mar é aberto. Então o povo de Deus está sendo poupado, libertado, redimido. Na 10ª praga, os primogênitos do Egito morreram, mas os de Israel não. Eles estavam sendo poupados, eles estavam sendo redimidos. Passando pelo mar, eles foram libertos. Temos aí uma primeira figura da redenção. Mas uma segunda figura, ela está um pouco mais distante de nós, apesar de no tempo estar mais perto. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, por volta do ano 61, Paulo escreve para uma cidade que fazia parte do domínio do Império Romano. E nesse contexto do Império Romano havia muitos escravos. Era extremamente comum comprar e vender escravos. Era um comércio de pessoas, mas era um comércio como outros comércios. As pessoas queriam bons escravos. E havia então essa compra e venda de escravos. Agora, havia também aquelas pessoas que compravam escravos para libertá-los, para que eles ficassem livres. A palavra redenção é a melhor palavra que retrata essa prática que estava acontecendo nos dias do Novo Testamento. Então, quando Paulo diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue, Paulo está dizendo: nele nós temos o pagamento, nele nós temos a libertação, nele nós passamos a ser livres. Agora, entenda, livre não necessariamente para que façamos aquilo que nós achamos melhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 6 diz que nós somos comprados por alto preço.
essa ideia da redenção. E nós pertencemos ao Senhor. Então nós fomos libertados para pertencer ao Senhor Jesus. Irmãos, a notícia é que nós pertencemos ao melhor de todos os senhores que nós possamos imaginar. Ser comprado por um senhor maligno, cruel, opressor, seria algo terrível. Mas ser comprado por Cristo era a maior maravilha que poderia acontecer com alguém. Agora, irmãos, pensemos no preço. Naquele dia, o comércio de escravos envolvia valores monetários, a compra, a venda. O escravo era visto no estado do escravo, se jovem, se em perfeito estado, se ele seria produtivo. E os escravos, eles eram comprados para o trabalho. E o preço então variava a partir dessas qualificações, a partir desses critérios, e era pago o preço pelos escravos. Cristo comprou a todos os que Ele quis com o seu sangue. O preço que Cristo pagou por nós foi o seu sangue. Entendamos algumas coisas também sobre essa frase, ou sobre essa expressão. Paulo nos diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue. Em primeiro lugar, não faça do sangue um amuleto. Tem pessoas que dizem: o sangue de Jesus tem poder. E em alguma medida, se essas pessoas tiverem a ideia certa do que significa o sangue de Jesus, então nós vamos realmente entender o que é o poder do sangue de Jesus. Mas hoje nós falamos sobre o sangue de Jesus tem poder em contextos estranhos, em contextos meio que místicos. É como se nós evocássemos um poder que subsiste no sangue por si só, como se o sangue fosse algo que trouxesse poder para nos livrar de uma situação esquisita. É mais ou menos essa ideia que existe acerca do sangue. Mas, irmãos, aqui o sangue, quando Paulo diz, nele nós temos a redenção por meio de seu sangue, o sangue, Paulo está usando uma figura de linguagem que se fala de uma parte para falar do todo. Eles foram conduzidos pela mão do Senhor. Será que foi só a mão de Deus? E a mão aí é uma referência ao poder. Mas será que é só a mão? Tem algumas expressões no Antigo Testamento: não deixe que as suas cãs desçam à sepultura de maneira tranquila. As cãs são os cabelos brancos. Será que só os cabelos brancos deveriam descer à sepultura de uma forma violenta? Não. É a pessoa inteira. É usada uma figura de linguagem que se fala de uma parte para se referir ao todo. Aqui, quando Paulo disse: nele temos a redenção por meio do seu sangue, nele temos a redenção por meio da sua obra na cruz, o sacrifício dele, a entrega dele, a morte dele, a sua auto-entrega e o fato de ele derramar o seu sangue na cruz. É ali que o pagamento estava sendo feito. Então, quando nós fazemos referência ao sangue de Cristo, entenda, nós não estamos falando de algo místico, de uma palavra que ela é poderosa por si mesma, mas nós estamos fazendo referência ao sacrifício de Cristo na cruz. Certo? Amém. Importante a gente ter cuidado com essa ideia que existe em nossos dias. Uma outra ideia, irmãos, que é muito importante: não há remissão sem derramamento de sangue. Os espíritas dizem que sem caridade não há remissão. Isso é um verdadeiro insulto à doutrina cristã do pagamento do preço do pecado. No cristianismo, na doutrina cristã, é o derramamento de sangue, é a vida de um inocente no lugar de culpados. Enquanto que o Espiritismo e outros estão dizendo que
Sem caridade, sem boas obras, sem as ações, não há remissão. Eles estão dizendo que se nós não fizermos algo que é bom para as pessoas, não haverá perdão. Isso é uma verdadeira blasfêmia, isso é um insulto à doutrina cristã do perdão dos pecados. No cristianismo, irmãos, o ser humano sem Cristo, ele está perdido, morto em seus delitos e pecados, e ele não tem condições, ele não tem força, não há algo que ele possa fazer para que ele pague o preço do seu pecado. Era preciso que um inocente pagasse no lugar do transgressor. No Antigo Testamento, eu já tenho falado dessa figura algumas vezes, mas tanto quanto popularizamos, tanto quanto essa ideia fica clara em nossas mentes, isso nos ajuda a entender o que o Novo Testamento nos fala com a obra de Cristo, a morte dele na cruz, a redenção. Eles então, quando queriam a comunhão com Deus, eles iam ao lugar de adoração e eles levavam um animal, de preferência era um cordeiro. Levavam esse cordeiro, apresentavam. Chegava o sacerdote, ele degolava, ele derramava o sangue. O cordeiro estava sendo morto, o sangue do cordeiro estava sendo morto. Mas na verdade, o pecador, o transgressor, aquele que desobedeceu a lei, aquele que quebrou o padrão de Deus, ele que deveria ser morto. Mas Deus disse que deveria ser trazido um cordeiro. Esse cordeiro era trazido, eles estendiam a mão, era um simbolismo da transferência da culpa do pecador para o cordeiro. Só que o Novo Testamento nos diz que o sangue de bodes e de touros não tinha como tirar o pecado completamente. É por isso que a palavra expiação no Antigo Testamento significa cobrir. Expiar, remover, é uma ideia do Novo Testamento, porque somente o sangue de Cristo poderia fazer isso. Então, quando Paulo está dizendo que nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, quando Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ele estava nos remindo, ele estava pagando o preço, ele estava nos comprando do comércio de escravos, do qual eu e você não tínhamos condições de sair por si só. Então aqui, irmãos, nós estamos diante de uma bênção gigantesca. Estamos diante de uma bênção magnífica. Se nós entendermos que por causa dos nossos pecados, nós de maneira própria e devida seríamos lançados no inferno, no lago de fogo. E se nós entendermos também que nós não tínhamos condições de nos autolibertar, e se nós entendemos que o inocente não é porque Jesus errou, não é porque ele precisava, não é porque ele receberia alguma coisa em troca, não é porque ele tinha alguma necessidade, mas porque ele nos amou e quis morrer no lugar de pecadores naquela cruz. Se nós entendermos que Jesus Cristo derramou o seu sangue dessa maneira em nosso lugar, nós vamos nos prostrar com o rosto em terra e adorar o Senhor, glorificando o nome dele por tão gigantesca bênção derramada em favor do seu povo. Nele temos a remissão dos pecados, a redenção por meio do seu sangue. Aí Paulo coloca uma pequena explicação: o perdão dos pecados. A redenção, irmãos, é o pagamento. O perdão, a libertação dos pecados. Aqui é interessante entender, Paulo usa uma palavra que não é a mais comum, nos traz a ideia de tudo aquilo que era a nossa conta, tudo aquilo que era a nossa dívida. E aqui então nós entramos em um aspecto dos pecados e do perdão que é interessante. Eu já tenho ouvido de alguns bons homens, pregadores, crente pedindo perdão. Deixa eu dizer, irmãos, isso é algo estranho em termos de Novo Testamento.
crente, o Novo Testamento, a partir da cruz, a partir do Calvário, ela descreve o crente como alguém perdoado. Me mostre um crente depois do Calvário pedindo perdão a Deus. Você não vai encontrar em termos de Novo Testamento. Você vai encontrar o Novo Testamento reiteradas vezes falando do povo de Deus como pessoas perdoadas. Nele temos a redenção dos pecados, a remissão, a redenção, o perdão dos pecados. Aqui o perdão dos pecados não são os pecados que eu cometi até aquele dia que eu recebi a Cristo, não. É uma referência a pecados passados, presentes e futuros. Qualquer coisa que nós venhamos a fazer já está perdoado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Aí nos vem aquela questão: mas peraí, então não peço mais perdão? Não, você já está perdoado. Aqueles que estão em Cristo já estão perdoados, mas nós continuamos a errar. Então nós nos arrependemos e abandonamos o erro, reconhecemos as nossas transgressões. Pessoas ainda cristãs são relaxadas, são distraídas. Algumas pessoas ainda vivem numa prática de mentira, alguns outros se entregam para a imoralidade. Esse ou aquele pecado. Nossa, pastor, mas assim então o povo de Deus vai se entregar para o pecado. O redimido odeia o pecado. Não vem com essa conversa: não vamos pregar essa doutrina que todos os pecados já estão perdoados, porque agora as pessoas vão amar o pecado. De onde que o salvo ama o pecado? O salvo odeia o pecado. O salvo tem nojo do pecado. O salvo tem a natureza de Deus nele. Ele quer santidade, ele quer transformação, ele quer parecer com Cristo. Nada de pecado. O pecado era a nossa história antes. Agora nós temos nojo do pecado. E a grande maravilha: vitória sobre o pecado. Amém. O povo de Deus é um povo que tem vitória. Cristo venceu, Ele pagou. Agora, irmãos, em termos práticos, em nossa nação, aqueles que se dizem povo de Deus vivem parecendo que não foram resgatados, porque parece que ainda vivem escravizados a uma natureza que nos governava antes. Isso é muito esquisito. O povo de Deus vive como perdoado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Segundo, conforme as riquezas da graça de Deus. Uma outra parte dessa bênção que nós recebemos, chamada redenção, é que essa bênção, ela não nos foi dada pelo nosso mérito. Por que é que nós fomos redimidos? Por que é que o Senhor Jesus pagou o preço? Porque você era bom, porque você era uma pessoa inteligente, porque você era uma pessoa que ofende, mas não tanto as pessoas, porque você é uma pessoa que o Senhor já sabia que iria crer, e por isso Ele fez. Por nenhuma dessas coisas, irmãos. A palavra graça exclui um mérito. Como que você acha que você poderia ser uma pessoa salva? Olha, assim, se a gente fizer o que é bom, se a gente ajudar os outros, se a gente estender a mão para o necessitado, né? Se você pensar em salvação dessa maneira, exclua a palavra graça. A graça é a atitude que manifesta exatamente uma dádiva dada a alguém que não merecia. É uma dádiva, é um presente, algo que Deus, na sua bondade, deu a pessoas que não mereciam. Se nós tínhamos algo em nossa conta, nós tínhamos deméritos, não méritos. Amém, igreja? Amém. Se isso é claro para nós vamos estar louvando a Deus, porque se Deus nos desse o que nós merecíamos, sem exceção, Ele daria o inferno a todos nós. Depois de Adão, ninguém mereceria o céu.
Todos escolheram o erro, a transgressão. Todos sem exceção. Mas, irmãos, a palavra do nosso Deus, de maneira tão maravilhosa, nos diz que nele, em Cristo, nós temos a redenção. Por meio de seu sangue, nos diz o texto, segundo, conforme, de acordo com as riquezas da graça de Deus. É interessante que Paulo usa essa palavra riqueza. Sabe por quê? Paulo está querendo falar da grandeza da atitude de Deus. Irmãos, a palavra graça, eu penso que muitas vezes ela não é bem entendida. Nós fazemos algo, né? Foi uma graça, foi algo. Deixa eu te dizer o que é graça no Novo Testamento. Se chegar um mendigo e bater a sua porta e ele te pedir pão, por favor, me dê um pedaço de pão. E se você der para esse mendigo, isso é graça. Você tem a obrigação de dar pão para aqueles que estão debaixo do seu teto. A obrigação, a responsabilidade de dar pão você tem para aqueles que estão debaixo do seu teto. Para os de fora, quando eu e você fazemos algo por alguém, isso é graça. Agora, graça no Novo Testamento é o seguinte. Eu gosto dessa ilustração. Imagine que você está andando no centro da cidade, e lá no centro da cidade, ladrões chegam para você, colocam uma faca, um canivete, um revólver, e tomam o que você tem, e espancam você, e chutam você, e deixam você arrebentado no chão, e saem, vão embora. Algum tempo depois, esse ladrão está batendo a sua porta, e ele está dizendo: por favor, eu estou morrendo de fome, me dê pão. Graça é dar pão para esse que te flagelou há algum tempo atrás. Irmãos, foi exatamente isso que Deus fez por nós. Quando Jesus Cristo estava morrendo na cruz do Calvário, quando ele foi flagelado, açoitado, moído, transpassado, quando lhe colocaram uma coroa de espinhos, quando ele foi cuspido, escarnecido, cravado, humilhado, ridicularizado, blasfemado, quando todas essas coisas aconteceram por causa de nós, aconteceram porque nós escolhemos o pecado, porque nós escolhemos a transgressão, porque eu e você falhamos, e quando ele morreu na cruz, no lugar de pecadores, ele morreu para que essas transgressões fossem pagas. Amém. Então eu e você, quando nos chegamos a Deus, não é que simplesmente chegamos como pessoas neutras, não. Eu e você fomos os que falhamos, e por causa disso se tornou necessária a cruz. Segundo as riquezas da sua graça. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 5,8: talvez alguém se anime a morrer por alguém bom, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco em que Cristo morreu em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor, a graça, a riqueza da graça está no fato de que Deus, ele quando enviou Cristo, Cristo não morreu por pessoas boas. Eles são bonzinhos, eles são inocentes, eles são camaradas, eles são legais, vale a pena? Não, não vale a pena. Ele morreu por transgressores, por pessoas como eu e você, que tem pensamentos indevidos, uma mente profana, sentimentos errados, atitudes indevidas. Alguns de nós, seres humanos, matamos, roubamos, nos organizamos numa quadrilha, é isso que o pessoal lá de Brasília e outros fazem, para roubar, para meter a mão naquilo que não é seu. E o ser humano, não apenas os
de Brasília. E muitos outros mostram a grandeza da sua perversidade. Alguns mostram isso mais, outros mostram menos, mas todos são igualmente perversos. O detalhe é que a natureza caída, terrível, está em todos nós. Por isso vem a expressão: as riquezas da sua graça. A redenção, o perdão dos pecados por meio do sangue, segundo as riquezas da sua graça. Que bênção gigantesca, irmãos. Que bênção gigantesca. Pensando na redenção, pensando no preço pago, pensando que não havia mérito, mas foi segundo as riquezas da graça de Deus, nos prostremos diante do Senhor, adorando a Ele. É por isso que vai se repetir a frase: para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, porque não havia mérito. É para que nós reconheçamos essas coisas e nos cheguemos diante do nosso Deus, louvando a sua glória, dizendo que Ele é bom, que a obra dele é maravilhosa, que aquilo que Ele fez por nós, ainda sem merecermos, é algo tremendo. Quando chegarmos diante dele em adoração, cantando cânticos em nossa adoração, pensando no nosso Deus, cheguemos diante dele: ó Deus, Tu és maravilhoso, Tu és um Senhor tremendo, morreu por alguém como eu, terrível como eu era, sem ter nada para te oferecer, e sem o Senhor precisar de mim. Ó Deus, louvado seja a Tua glória para sempre. Quando nós, igreja, chegarmos diante de Deus para adorá-lo, irmãos, nós temos motivos. É por isso que Paulo, no verso 3, explode dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Bendito Deus e Pai. Por isso que a frase que explode, que vem, é por isso que essa doxologia, essa expressão de louvor, Paulo começa, porque aquilo que Deus fez foi tremendo, foi maravilhoso. Não é algo do qual nós podemos falar: ai, Jesus morreu por mim, como se isso fosse pouca coisa. Não, isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Isso tem que fazer com que eu e você caiamos com o rosto em terra, louvando a Deus, porque Ele é tremendo naquilo que Ele faz pelo seu povo. Verso 8 nos diz que essas riquezas da sua graça, da graça de Deus, Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Então essa graça de Deus foi derramada, e foi derramada sobre nós, foi nos dada abundantemente, com sabedoria e entendimento. Além do perdão, o nosso Deus interage, em algumas versões diz, com sabedoria e prudência. O nosso cotidiano é transformado por causa da graça. A nossa relação com Deus, a relação vertical, ela foi tremendamente transformada por causa da obra de Cristo na cruz. Mas a nossa relação uns com os outros, ela é profundamente afetada também pela graça, porque ela veio nos dando sabedoria e entendimento. Nós vamos pegar agora, irmãos, as instruções que nós temos, e nós vamos usá-las segundo o ponto de vista de Deus. Sabedoria e entendimento é isso, é termos as informações, filtrarmos essas coisas do ponto de vista de Deus e colocarmos em prática de um modo que Deus vai ser exaltado com as nossas ações. Então, a obra da redenção é por meio do sangue, gera o perdão dos pecados, é o perdão dos pecados. Ela
veio também segundo as riquezas da graça de Deus, não é por merecimento nosso. E isso afeta não apenas a nossa relação com Deus, mas a nossa relação de uns com os outros. Chegando ao verso 9, Paulo nos diz: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então Paulo diz que a outra bênção que nos é dada é que ele nos revelou o mistério da sua vontade. Revelar o mistério. Mais uma vez vamos tentar aqui desmistificar um entendimento esquisito dessa palavra mistério. Eu já estive em círculos, irmãos, em que os crentes pegam e dizem assim: opa, hoje vai ter mistério. E aquilo é falado com um ar de algo que vai acontecer, que mexe com o sobrenatural, e nós não temos ideia do que necessariamente isso é, mas que isso está ligado com uma operação de Deus. Essa ideia de mistério que está na boca e na compreensão de muitos crentes, ela é uma ideia que está muito de acordo com a ideia de mistério que nós temos em nossos dias. Olha, fulano está muito misterioso, então ele tem algo que ele não conta, que ninguém sabe, que está ali guardado, um mistério. Às vezes a ideia de mistério também, puxa vida, aconteceu isso, nós não conseguimos entender tudo. Que mistério! Então nós temos essa ideia de mistério, e uma parte do povo de Deus abriga uma ideia semelhante a essa quando lê a palavra mistério no Novo Testamento, e abriga também um certo misticismo. Hoje vai ter mistério, mas a palavra mistério não tem essa ideia no Novo Testamento. Essa foi uma ideia concebida de maneira errônea. Quando Paulo diz nesse verso 9: e nos revelou um mistério, essa palavra mistério se fala de algo ainda não conhecido, mas agora revelado, algo que agora todos podem saber e entender, algo que agora é produção de informações produtivas na vida daqueles que estão ouvindo e sabem. Então, e ele nos revelou o mistério. Essa ideia de mistério vem nos falar de algo ainda não conhecido, algo ainda não mencionado ou não revelado no passado, mas que agora nos foi trazido. Efésios 3:6. Vire aí uma ou duas páginas em sua Bíblia. Primeiro 3:3, ele diz: isto é o mistério que foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Verso 6, significando que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Então, o mistério do qual Paulo está falando é que os gentios, em conjunto com os judeus, são herdeiros da mesma promessa. Isso não era algo claro para os profetas no Antigo Testamento, não era algo ainda mencionado ou pelos profetas no Antigo Testamento, os gentios e judeus em mesmo corpo, co-herdeiros, co-participantes, não. Então, quando Paulo vai nos dizer, capítulo 1, verso 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, então aqui Paulo está falando, há essa bênção de os gentios, e Paulo está escrevendo para uma igreja de gentios, né? A igreja de Éfeso, as outras igrejas. Ele então nos diz: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, irmãos, uma outra bênção que nós recebemos é que ficou claro para nós
os gentios também fazem parte do plano de Deus. Eu e você, que nós não somos judeus, nós fomos incluídos desde a eternidade em um plano. Nesse plano, Deus tem um povo, e o Novo Testamento usa essa ilustração de um corpo. E o que nos é dito é que não apenas os judeus, ou naqueles dias aqueles que vinham de outras nações e faziam parte do judaísmo, é o que o Novo Testamento chama de prosélito, alguém que vinha ouvir do Deus de Israel e agora assumia os costumes dos judeus. Paulo está dizendo, o mistério é que tanto gentios quanto judeus, crendo em Cristo, fazem parte do mesmo corpo. Irmãos, isso é uma bênção gigantesca, gigantesca. Nós hoje vivemos a todo mundo, né? Pregamos o Evangelho, receba Cristo, e a pessoa recebe Cristo, agora eu sou cristão, agora eu sou de Deus, agora eu sou uma pessoa transformada e tal. Mas era muito forte nos dias do Novo Testamento que a relação com o Deus da Bíblia, o Deus que era pregado por eles, era o Deus dos judeus. Para você ter uma ideia, os homens tinham que ser circuncidados, tinham que assumir características dos judeus. Ainda hoje existem seitas que se dizem cristãs, que dizem que se alguém quer ser um cristão de verdade, essa pessoa tem que adotar costumes dos judeus. Aqui em Goiânia eu tenho, já conversei com pessoas que têm esse tipo de ideia. Por isso que eles usam, né, aquele chapeuzinho, e você, conversando com ele, você vai perceber certos costumes judaicos incluídos nessa pessoa. Paulo está dizendo, não, nós somos incluídos, nós somos co-herdeiros, co-participantes. Aí Paulo nos diz, e ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então Paulo está dizendo, foi revelado para nós que todos nós fazemos parte desse corpo. Paulo vai falar bem ainda de mistério, ainda nessa carta aos Efésios. Mas quando chegamos nesse verso 10, não apenas ele está falando de pessoas, ele diz o seguinte, isto é, de fazer convergir, é reunido em Cristo, de fazer convergir através de Cristo, de tendo Cristo como eixo, como centro, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Queridos, antes da morte da obra de Cristo, havia uma certa desordem, inclusive no universo. Outras palavras, Colossenses, o texto que o irmão Alex leu hoje à noite, nos fala disso, que ele restaurou todas as coisas, tanto na terra quanto no céu. É o que é chamado de restauração cósmica. Certas desordens nas regiões celestes foram reorganizadas, restabelecidas em Cristo. E esse plano todo abrangente de Deus, essa obra toda abrangente de Deus, ela está sendo levada a cabo, até chegar o momento em que todos os inimigos de Deus serão colocados sob os estrados dos seus pés, como nos diz lá em 1 Coríntios. E então o plano de Deus vai ser consumado. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: já foi iniciada a reorganização na terra e no céu, de maneira que Deus está cumprindo o seu plano, de maneira que em Cristo todas as coisas estão sendo organizadas, e Ele vai cumprir tudo meticulosamente. A grande bênção. Nós, gentios, fazemos parte do corpo igualmente como os judeus. Amém. E fazemos parte dessa reorganização de Deus. Até esses dias aqui, irmãos, o foco do povo de Deus eram os judeus. Somente. Isso é extremamente revelador e abençoador para nós que não somos judeus, ainda mais
termos essa certeza que nós estamos inclusos nesse corpo, nessa obra, nesse trabalho feito por Cristo Jesus. Agora, nos versos 11 e 12, Paulo nos diz: nele. E nós vamos fazer isso em outro momento. É incrível, irmãos, a centralidade da pessoa de Cristo. Nós fomos eleitos nele. A graça nos foi dada nele, lá no final do verso 6, a qual nos deu gratuitamente no amado a graça nos é dada gratuitamente nele temos a redenção. Então a pessoa de Cristo, ela tem uma centralidade incrível. Chegamos nesse verso 11, nele, em Cristo, nele fomos também escolhidos. Outras versões vão dizer: nele fomos também feitos herança. Isso quer dizer que pertencemos a Deus. A ideia aqui de escolhidos, juntamente com a ideia de feitos herança, nós somos uma propriedade em que Cristo é o Senhor, o dono. Nele nós fomos feitos herança. E nos diz o texto ainda nesse verso 11: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Uma bênção ainda para se destacar, irmãos. Fazemos parte de um plano daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Desde novo convertido, Efésios 1:11, ele impactou muito a minha vida, no seguinte sentido: muitas das coisas que nós fazemos no repente. A gente teve que fazer. Ou nós fazemos no circunstancial. As circunstâncias nos levaram a fazer algo. Toda vez que eu e você pensarmos em nossa relação com Deus, não se esqueça de uma coisa: você é parte de um plano eterno. Amém. O Senhor quis, Ele planejou, Ele determinou. E a palavra aqui também nos é repetida: segundo o seu bom propósito. Qual é o critério que Ele está usando no traçar desse plano? É a sua vontade. As versões tradicionais usam a palavra beneplácito. Segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu bom propósito, de forma deleitosa, a sua vontade operou com deleite, quando Ele nos incluiu no seu plano. Agora, nesse verso 11, irmãos, a nossa mente precisa expandir um pouco mais. No final do verso 10, Cristo veio restaurando todas as coisas terrenas e celestiais, na dispensação da plenitude dos tempos, no momento perfeito da história, dentro do cronograma de Deus. Era o tempo perfeito. Cristo veio. Nele somos também escolhidos, ou fomos feitos herança, tendo sido predestinados, destinados para a salvação, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Essa frase, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Deus tem um plano todo abrangente. Todo abrangente. A maquete que o Senhor fez na eternidade, o tracejar do seu plano, feito desde a eternidade, inclui todas as coisas.
não existem detalhes, não existem surpresas, não existem acasos. Existe acaso do seu e do meu ponto de vista, do de Deus não. Entende? É um plano que inclui todas as coisas. É por isso que o salmista, lá no Salmo 139, no verso 16, ele diz que todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, verso 16. Isaías repetidas vezes vai dizer: acaso vocês não sabiam que o Senhor já havia determinado essas coisas desde há muito tempo? Os profetas então vão falar acerca daquilo que o Senhor havia dito que faria, e os profetas vão dizer: isso foi traçado não somente agora, mas desde muito tempo. Algumas ideias importantes a partir disso. O domínio de Deus sobre o universo é supremo. O domínio de Deus sobre o universo é supremo. Não existe detalhe, não existe uma pincelada, não existe uma vírgula, não existe algo que saia fora do seu plano. Talvez eu e você, na nossa limitação, temos muita dificuldade em pensar nisso. Como assim? 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas. Como reger meticulosamente um universo com mais de 7 bilhões de pessoas? Todas essas pessoas pensando ao mesmo tempo, todas essas pessoas tramando ao mesmo tempo, todas essas pessoas escolhendo ao mesmo tempo, todas essas pessoas se relacionando ao mesmo tempo, todas essas pessoas com ideias diferentes, múltiplas, ao mesmo tempo. Lá no Salmo 139, mais uma vez, o salmista vai dizer: ó Deus, como é grande a soma dos teus pensamentos! Se os contasse, contaria e ainda não chegaria ao fim. Isso é gigantesco para mim e para você, mas não para o nosso Deus. Para o nosso Deus, Isaías 40 nos diz: eis que todas as nações são como pó miúdo na balança. Nosso Deus é o Todo-Poderoso, irmãos. Agora, deixe-me falar, eu poderia falar ainda muitas outras coisas. Deixe-me falar do valor prático de entender o que Paulo está dizendo aqui. Eu e você temos situações difíceis na vida. Eu e você temos situações duvidosas na vida. Eu e você temos situações que vão muito além da nossa capacidade de prever resultados acerca daquilo que está acontecendo. Irmãos, essas coisas, elas têm o poder de inquietar, de nos deixar aflitos. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? É por isso que a Escritura está nos advertindo: não sejamos ansiosos, mas nós estamos pensando: será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que a porta vai se abrir? Será que a porta não vai se abrir? Mas se alguém chegar primeiro, e se alguém for lá e disser, e se alguém chegar e fizer alguma coisa, e se alguém pegar e tentar atrapalhar as coisas, irmãos, a Bíblia nos diz que nós fomos incluídos no plano de Deus, e esse plano envolve todas as coisas. A Escritura nos apresenta o nosso Deus como alguém que não dorme, como alguém que não tira um cochilo, como alguém que não pede conselho, como alguém que não pergunta, como alguém que não precisa de instruções. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele controla todas as coisas, todos os detalhes estão em suas mãos, Ele governa, Ele é Rei. Você tem a sua aflição, você tem a sua luta, você tem o seu plano, você tem o seu alvo, você tem o seu projeto, você tem essas coisas que vêm ao seu coração. Saiba de uma coisa: orando ao Senhor, podemos orar, podemos ter paz. O Senhor controla, governa, Ele está absoluto sobre todo o universo. Amém.
Eu espero, irmãos, que esse amém, ele seja prático no dia da sua luta. Não fica arrancando os cabelos como se não houvesse um Deus no universo. Não fica para lá e para cá como se o universo estivesse entregue às baratas. Ai, o que vai acontecer? Não fiquemos governados pela aflição. Isso, na verdade, fala que nós conhecemos muito pouco de Deus e que nós entendemos muito pouco da sua supremacia. Na linguagem de Paulo, daquele que tem um plano que faz todas as coisas segundo o seu propósito. Deixa eu te contar como é que eu venci o medo do escuro. Você tem medo de escuro? Eu morri de medo do escuro. Eu penso que se eu fosse trancado num local completamente escuro, ou eu, se tivesse uma porta de ferro, ou eu derrubava a porta, ou eu caía desmaiado. Era um dos dois. Que eu ia tentar dar nela até ou eu derrubava ela, ou eu não derrubava. Era um dos dois. Mas no escuro eu não ia ficar. Você tem medo de escuro? Eu morria de medo do escuro. E o meu medo do escuro, quando criança, foi trazido para nós a ideia da mulher de pano. Era uma mulher que ficava dentro do guarda-roupa, que se ela fosse aberta, o guarda-roupa aberto, ela viria e nos sufocaria e nos mataria asfixiados. Eu acordava de madrugada pensando na mulher de pano que ia sair do mundo. Será que a porta do guarda-roupa está aberta? Eu morrendo de medo. Lá por baixo do lençol, começava a fazer as minhas rezas, morrendo de medo. Não gostava de acordar de noite de jeito nenhum. A outra coisa é que no nosso imaginário existem monstros. A TV faz isso com os desenhos. É monstro daqui, é monstro dali, é monstro da lá. Existem, meu Deus, se aparecer um monstro no escuro desse, eu estou feito, eu vou cair nas mãos desse monstro, ele vai me despedaçar. Agora, depois de crente, meu Deus, e eu nesse escuro se apareceu um demônio aqui nesse lugar. Agora o medo ganhou uma expressão espiritual. Agora uma certeza que os seres espirituais, eles existem, são reais. E eu pensava, Jesus, eu nesse escuro, apareceu um demônio, uma legião de demônios, estou frito. Algumas das verdades que o Senhor trouxe ao meu coração, Ele me disse: Cleito, eu governo cada fração de ação no universo. Confie em mim. Falando dessa libertação do medo do escuro. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus nos ama, aprovado pela cruz. Não tenho dúvidas do seu amor. Em segundo lugar, a Escritura nos diz que Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. Ninguém tem poder como Ele. O universo não está dividido assim. O universo está dividido assim. Deus reinando supremo, absoluto, abaixo. Todas as demais coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele me ama. Ele tem um poder. Ele governa. Ele sabe. Tudo que vai acontecer comigo é resultado do cuidado do meu Deus. Eu não preciso ter medo do escuro. Queridos, hoje à noite, aliás, hoje em dia, é tão gostoso dormir no escuro. Meu Deus está lá. Meu Deus governa. Anjos cercam a temem a Deus. Daqueles que servem ao Senhor, nós fazemos parte de um plano daquele que governa todas as coisas. Irmãos, isso é tremendo, isso é tremendo. Isso é incrivelmente transformador na vida do povo de Deus, em vários sentidos. Paulo diz
que nele nós somos escolhidos, feitos herança, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito, segundo o bom propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, aqui é uma referência realmente aos judeus, essa expressão nós, eles, vocês, vai ser uma referência realmente a judeus, gentios, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Judeus, gentios, os que foram incluídos nesse plano, são para o louvor da glória de Deus. Que bênçãos tremendas eu e você temos recebido, irmãos. Por isso que eu digo que quando pessoas têm uma alegria tão grande com coisas materiais e o coração só voltado para isso, você pode ter certeza, o primeiro pensamento que me vem é o seguinte: ó Deus, a igreja está se alegrando com as migalhas. Tem coisa tão mais tremenda, tem coisa tão mais sublime para fazer do nosso coração um vulcão em erupção de alegria, transbordando de alegria, transbordando em louvor, transbordando em gratidão, transbordando em adoração. Oh Deus, muito obrigado porque nós somos redimidos. Obrigado porque o preço já foi pago, o sangue já foi derramado. Obrigado porque já houve perdão dos pecados. Obrigado, ó Deus, porque houve um derramar das riquezas da graça de Deus. Ó Deus, obrigado, Pai Celestial, porque entre todas as coisas o Senhor nos revelou o mistério. Agora somos incluídos, fazemos parte de um plano, fazemos parte de um corpo e fazemos parte de um plano daquele que governa todas as coisas. E nesse plano Ele nos separou para si, para nós sermos para o louvor da sua glória. Amém. Igreja, diante de Deus, louve ao Senhor. Diante de Deus, adore ao Senhor. Diante de Deus, bendiga ao Senhor. Grandes são as bênçãos de Deus para o seu povo. Não são coisas pequenas, não são coisazinhas, não são coisas que nós vamos chegar diante de Deus como se fossem coisas pequenas e desprezíveis. Não, são coisas maravilhosas, tremendas, vão além dessa história, dessa existência, desse nosso contexto, se estendem por toda a eternidade. Amém. E ainda nós não as merecíamos. É tudo pela graça. Transbordemos de louvor na presença do nosso Deus, dizendo obrigado, ó Deus, exaltado seja a tua glória, ó Deus, seja louvado, seja exaltado, seja, Senhor, magnificado o teu nome, pela tua bondade, pelo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor é, por esse plano maravilhoso, por todas essas coisas que foram feitas por mim, quando eu não merecia nenhuma delas. Cheguemos diante do nosso Deus, transbordando de louvor e adoração. E façamos isso para toda a honra e glória do nosso Deus. Nosso Deus, muito obrigado por tua palavra. Ó Deus, não temos como ser suficientemente gratos, não temos como te louvar segundo a tua magnitude.
nem de perto está nos nossos pensamentos querer te agradecer como uma espécie de pagamento pelo que o Senhor fez. Longe de nós essa ideia, mas, ó Deus, transborda em nosso coração louvor a Ti pela Tua graça. Amém. Ó Deus, transborda em nosso coração. Ó Pai, magnífico é o Senhor. Ó Deus, maravilhoso é o Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela Tua graça. Ó Deus, muito obrigado pelo Teu perdão. Ó Deus, muito obrigado pela remissão dos pecados. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos incluiu no Teu plano, porque nós somos incluídos no corpo. Ó Deus, nós não merecíamos. Ó Pai, nós merecíamos na verdade o inferno. Nós merecíamos, ó Deus, a punição eterna, porque quebramos a Tua lei, ó Deus, porque transgredimos aquilo que o Senhor nos deixou como determinação. Mas, ó Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ó Deus, nós Te louvamos pela Tua bondade. Ó Deus, nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor quis desde a eternidade, ó Deus, não porque nós merecíamos, mas porque fez parte do Teu plano chamar pessoas como nós, nos atrair. Ó Deus, obrigado pelo Evangelho pregado. Ó Deus, obrigado pela graça de crer em Cristo. Obrigado, ó Deus, por hoje pertencer ao Senhor. Amém. Ó Deus, somos tão gratos, Pai. Nós não somos um plano de última hora. Desde a eternidade o Senhor nos amou. Desde a eternidade o Senhor quis uma relação conosco. Ó Deus, faz os nossos corações transbordar de louvor, de exaltação, e prostrados em Tua presença nós venhamos dizer: Tu és maravilhoso, Tu és um Pai tremendo. Não há Deus como o Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos revela todas essas coisas. Ó Deus, nos faz, Pai, sair desse lugar, ó Deus, transformados, desejando mais proximidade contigo, desejando, Pai, Te conhecer mais, desejando, ó Deus, mais intimidade, desejando, ó Deus, mais da Tua graça, desejando, ó Deus, uma comunhão mais íntima, desejando, ó Deus, estar cada dia mais próximo, ó Deus, e, ó Deus, ter essa comunhão, ó Deus, ser alimentado a cada dia, Deus, com o maná do céu, ó Deus, ser alimentado cada dia com a Tua palavra, Deus, Te conhecendo, provando, ó Deus, e Te exaltando. Te exaltando. Tu és digno, ó Deus, Tu és digno, Pai. Obrigado por esse momento, pela Tua palavra. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e suplicamos essas coisas no nome de Jesus, a quem nós muito amamos. Amém.